A cosmologia estuda a origem do universo e a sua organização. Os filósofos pré-socráticos desenvolveram a cosmologia porque eles tentaram desvendar a verdadeira origem do universo sem recorrer a fabulações e narrativas místicas, baseando-se apenas no conhecimento racional. O Big Bang é uma teoria proposta pelo astrônomo e padre jesuíta Georges Henry e desenvolvida pelo físico George Gamow, que tenta explicar a origem do universo. Essa teoria propõe que há 14 milhões de anos atrás, quando o universo tinha 10 menos 35 segundos de idade, ocorreu uma grande expansão que aumentou seu tamanho exponencialmente, dobrando cerca de 90 vezes. No começo, o universo era composto de partículas extremamente quentes, chamadas de quark-gluons, que gradualmente foram esfriando, e a sua interação e resfriamento contínuo foi assim dando origem à luz, gases, poeiras e outras matérias que compõem tudo que há no universo, como estrelas, planetas e galáxias. Essa teoria também foi reforçada pelos estudos de Edwin Hubble, que comprovou que as galáxias estão se afastando em todas as direções. Na lei de Hubble, ele identificou que quanto mais distante a galáxia, maior é a velocidade com que ela se afasta de nós. Essa lei é um dos elementos comprobatórios da teoria, além da descoberta da radiação cósmica de fundo em microondas. Em 2012, no mero acelerador de partículas da época, o Large Hadron Collider, cientistas tentavam recriar condições similares instantes depois do Big Bang, em busca de provas da existência dos bósons de Higgs. Colidindo duas partículas em sentidos contrários, em velocidades próximas da luz, observaram a aparição de uma nova partícula, que batia com todas as características previstas pela teoria de campo de Higgs. Isso fez com que muitas discussões sobre o entendimento da matéria e do próprio universo fossem levantadas. No geral, os bósons de Higgs são partículas fundamentais responsáveis por mediar a interação entre prótons, quarks e elétrons e o campo de Higgs. O bóson de Higgs é uma partícula teorizada em 1960 por Peter Higgs. Sendo assim, Partículas elementares mediadora do potencial de Higgs, ou seja, ela também dá massa às outras partículas. Assim, ela pode dar massa, fazendo com que surjam planetas, galáxias, já que essas partículas elas estão, além delas estão se fundindo com as outras, elas também estão ganhando massa. Assim faz com que haja planetas, galáxias, sóis, essas coisas assim. a evolução estelar é a sequência de mudanças radicais que uma estrela sofre durante seu tempo de vida. Dependendo da massa da estrela, sua vida varia entre alguns milhões de anos até trilhões de anos, o que é muito mais do que a idade do universo. O processo de evolução estelar se inicia a partir de nuvens de gás e poeira interestelar, do qual as estrelas se formam. Em vários pontos dessas nuvens, porções de gás e poeira começam a se contrair e a concentrar matéria. As nebulosas são locais onde esse processo pode ocorrer, sendo por isso conhecida como os berços de estrelas. No interior das nebulosas, essa concentração inicial da matéria começa a formar a protoestrela, um corpo de região central esférica composta principalmente de gás e hidrogênio. A grande pressão nos gases que estão na região central provoca o aumento de temperatura e assim iniciam-se as reações nucleares, em que o hidrogênio é transformado em hélio. A energia produzida nessas reações é emitida para o espaço na forma de ondas eletromagnéticas. Assim, nasce uma estrela. Tudo isso ocorre durante milhões ou bilhões de anos, enquanto a estrela tiver o seu principal combustível, o hidrogênio. A sua superfície se esfria e ela assume uma coloração vermelha, sendo denominada nesse momento de gigante vermelha. Em alguns casos, ocorre uma nova expansão da estrela e ela se transforma em uma supergigante vermelha. Nessas duas fases, quando o combustível nuclear se esgotar, a temperatura aumentará muito e ocasionará a contração da estrela. Em estrelas muito grandes, a quantidade de energia liberada em pouco tempo é tão grande que ela explode, num grande espetáculo, o que caracteriza a fase de supernova. Estrelas menores transformam-se em nebulosas planetárias. Dependendo da quantidade de matéria, uma estrela na fase de supernova, originada de uma gigante vermelha, transforma-se em uma estrela de nêutrons ou em um buraco negro. Estrelas de menor massa na fase gigante vermelha aumentam de volume, originando nebulosas planetárias, as quais se contraem, originando uma anã branca. Todo o processo de evolução estelar pode demorar bilhões de anos. Dependendo da quantidade de matéria que a velha estrela possua, o que sobra no núcleo pode se transformar em uma estrela de nêutrons pequeniníssima e muito densa, ou em um buraco negro, onde a massa da estrela se torna tão comprimida num certo ponto que atrai tudo que passa por perto. Nem a luz escapa da sua gravidade.
Dependendo da quantidade de matéria, uma estrela na fase de supernova, originada de uma gigante vermelha, transforma-se em uma estrela de nêutrons ou em um buraco negro. Estrelas de menor massa, na fase gigante vermelha, aumentam de volume, originando nebulosas planetárias, as quais se contraem, originando uma anã branca. Todo o processo de evolução estelar pode demorar bilhões de anos. Dependendo da quantidade de matéria que a velha estrela possua, o que sobra no núcleo pode se transformar em uma estrela de nêutrons, pequeniníssima e muito densa, ou em um buraco negro, onde a massa da estrela se torna tão comprimida num certo ponto que atrai tudo que passa por perto. Nem mesmo a luz escapa de sua gravidade. No caso de estrelas que só evoluem até a fase de gigante vermelha e formam as nebulosas planetárias, o núcleo se contrai e origina uma estrela pequena, densa e fria, chamada de anã branca, sendo assim o fim de muitas estrelas parecidas com o Sol. Bom, a anã branca é o resultado de uma estrela que foi capaz de infundir, através do processo de fusão nuclear, até os átomos de carbono e oxigênio. Inicialmente, a estrela fundiu o hidrogênio em hélio e depois o hélio em carbono e um pouco de oxigênio. Mas ao chegar no carbono, a estrela não teve mais energia para continuar as fusões nucleares, para transformar átomos leves em átomos cada vez mais pesados. Antes de chegar no estágio final, ela formará a famosa nebulosa planetária. A massa final da estrela é menor que 1,4 massas solares e ocupa o volume na ordem do tamanho do planeta Terra, sendo, portanto, um objeto muitíssimo denso, onde uma colher de chá de matéria da estrela pesa 1.000 quilogramas. E o buraco negro é uma estrela muito massiva, cuja gravidade seja suficiente para continuar comprimindo a matéria. Mesmo depois de tudo ter se transformado em nêutrons, pode se tornar um buraco negro. Ele não é um objeto físico, pois possui características físicas bizarras, como, por exemplo, a densidade infinita. Ele ainda continua sendo um tema bastante desafiador, pois possui em xeque as bases de toda a física. A massa final de um buraco negro é estimada entre 5 e 13 massas solares, mas em um volume que tende a zero e, portanto, com densidade que tende para o infinito. O buraco negro tem esse nome devido ao fato de que, para escapar de dentro dele, um objeto deveria ter uma velocidade superior à velocidade da luz, o que é impossível, de acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Sendo assim, nem a luz escapa do seu interior, e por isso ele é chamado de buraco negro. Curiosidades sobre a cosmologia. A cosmologia é a ciência que estuda o universo na sua origem, estrutura, evolução e composição. A cosmologia é estudada desde muito tempo como um esforço humano para tentar entender o universo nas suas questões de base. A confusão com a astrofísica se dá pelo fato das duas seguirem caminhos paralelos, mas a principal diferença é que a astrofísica estuda a estrutura e as propriedades dos objetos celestes. Os estudos sobre a cosmologia iniciaram-se na Antiguidade, com a ligação entre símbolos rupestres e interpretação religiosa. Os primeiros homens que viviam em cavernas já tentavam dar sentido aos astros como Sol e Lua, uma origem que coincidia com a religião. Os egípcios acreditavam que a Terra era plana, e os gregos entendiam que cada corpo celeste tinha um movimento regido por leis naturais. A partir daí, vários avanços notáveis no conhecimento foram surgindo e convergiram para os saberes que temos hoje. Por volta de 1700, William Herschel identificou a Via Láctea em forma de disco. Em 1918, Lloyd Shapley descobriu a posição do nosso sistema solar na Via Láctea. Está a cerca de 2/3 do raio da nossa galáxia.